Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Diana, sou a criadora aqui do Prepenem. Para quem ainda não me conhece, eu tenho 24 anos, eu sou estudante do Bacharelado Interdisciplinar em Artes da UFBA. Para quem ainda não conhece, eu posso depois trazer um vídeo falando um pouco sobre essas possibilidades de percurso dentro da UFBA. E falando um pouco mais, né, sobre educação, ontem eu fiz essa provocação lá no Stories de perguntar para vocês o que é educação para vocês. E eu achei bacana trazer esse vídeo falando um pouco sobre o meu ponto de vista, para a gente começar aqui um debate, abrir aqui uma ponte de interações e que a gente possa trocar um pouco de ideia sobre esses temas, né? Muita gente acha que educação é um assunto ainda restrito para as pessoas que estão em formação ou para as pessoas que querem seguir uma área acadêmica, mas a educação é um direito universal, é uma questão política, e esse é o meu primeiro ponto, de que exatamente, né? A educação é uma questão política, tanto no aspecto de ser uma questão a ser pautada pela política, né? Tanto na questão de acesso, das políticas públicas, de investimentos, como também no campo da disputa. A política é esse lugar do poder, né? Os grupos que estão em ascensão dentro da política são esses que vão determinar as coisas dentro da sociedade como a gente tem vivido. Então, esses também são os grupos que vão determinar o que é educação, como ela vai se dar, como ela será examinada, o que vai ser passado nesses campos. Tanto que a gente tem visto aí agora vários debates sobre escola sem partido, sobre tirar ou não tirar filosofia, história, vários estudos, né, das complexidades humanas têm sido pautados como dispensáveis no âmbito da educação. Então, são várias as questões que imbricam essa questão da educação. E aí eu queria conversar um pouco mais sobre isso com vocês. Então, antes de tudo, também eu queria falar... Então, antes de tudo, também eu queria falar que, para mim, educação é um processo de partilha. Partilha de saber, trocas. Não existe uma pessoa que detém todo o conhecimento e que vai ser detentora disso. O processo de aprendizado é exatamente um processo, ele é contínuo. A gente está aprendendo e ensinando sempre, porque a vivência é isso, a gente vive para fazer trocas. Apesar de a gente ter entrado muito nessa lógica de uma cultura escrita, né? A gente tem muito essa ideia de que os livros, né, eles têm ali o conhecimento e você precisa comprar um livro, você precisa ler esse livro para você adquirir o conhecimento. Antes de tudo, a gente tem que pensar que existem pessoas que escrevem esses livros, pessoas que estão pensando para escrever esse livro. É um debate agora, né? O livro é essa materialidade do conhecimento, digamos assim, né? Dentro dessa lógica que a gente tem vivido de neoliberalismo, existe esse valor de troca, né? Essa mercadoria que é o conhecimento, mas antes de tudo, o conhecimento é uma troca, é uma partilha, ele vem dessas interações humanas, então é isso. Então é isso. Eu decidi fazer esse curso aqui exatamente entendendo esse lugar das trocas e das partilhas. Como eu falei lá no começo, eu sou estudante e eu estou já há alguns anos dentro desse processo de me entender dentro da educação, tanto no sentido de entender qual é a formação que eu quero para mim, sobre entender qual é a troca que eu estou fazendo com a minha comunidade desse conhecimento que eu estou adquirindo. Então, produzir esse curso, conseguir tirar ele do papel, tem sido muito importante para mim nesse processo de estabelecer essa troca. Tá. E aí você pode estar se perguntando, né, o que é que arte tem a ver com educação, por que que eu estou no campo da arte e estou querendo entrar para a educação e não necessariamente na ideia
e não necessariamente nessa ideia de arte e educação. Primeiro de tudo, que eu acho que sim, isso aqui que eu tô fazendo tem muito a ver com arte, porque primeiro a arte, além de um processo da prática, né, do exercício criativo, ela também exige um exercício de leitura. E aí vem a ideia central desse curso, que é fazer com que vocês que estão inscritos tenham acesso às ferramentas básicas de leituras de mundo. Ou seja, a gente precisa de um certo arsenal de conhecimento, né? A gente precisa de um certo repertório de noções, de conhecimento do mundo, para a gente ser capaz de ler as coisas que estão acontecendo ao nosso redor. E educação é sobre isso, sobre dar pra gente essas ferramentas de leitura, de entender as complexidades das coisas. Isso porque as coisas não são tão simples. Apesar de hoje, dentro dessa lógica da internet, a gente achar que A é A e B é B, dificilmente A é A e B é B. Quando a gente para analisar, por exemplo, A. A pode ser uma letra, uma vogal, a primeira letra do alfabeto, um tipo sanguíneo, um elemento de medida, né? Por exemplo, medida de nota, uma avaliação, medida de consumo, né? De energia. Enfim, existe uma complexidade sempre que está imbricada, né? Que está aí agregada às coisas, que a gente não pode deixar de avaliar, que a gente não pode ter esse pensamento tão simplista em torno das coisas. Então, para mim, esse processo, né, de trazer a arte e a educação é um processo de complementaridade. E o outro aspecto que também me fez querer trazer muito esse curso para cá, né, para a vida real, trazer ele para fora do papel, é exatamente essa questão de a gente estar vivendo um estrangulamento da vida por conta da política neoliberal do capitalismo. Se você não tem muita noção ainda sobre o que é o neoliberalismo, eu vou falar aqui rapidamente que são esses conjuntos de políticas que não necessariamente envolvem o Estado. A gente tem a instituição Estado, né? O Estado brasileiro, que é esse Estado superior, que vai determinar as regras, que vai ditar como as coisas devem ser seguidas. E dentro da ideia liberalista, a gente tem uma redução do papel do Estado nas tomadas de decisão, deixando uma abertura grande para que empresas privadas possam ser responsáveis pela tomada das decisões, por dizer como é que vão ser as coisas, basicamente, né? Ou seja, por exemplo, no campo da educação, como é que a gente tem visto essa questão do neoliberalismo? As escolas privadas, a gente sabe que há um sucateamento das escolas públicas, principalmente desde o período militar. E então, como contrapartida, a gente tem uma ascensão das escolas particulares. Então, a gente vê que esse processo neoliberalista, ele tende a selecionar cada vez mais quem são os grupos que têm acesso às coisas. E aí a educação é um desses grupos, né? É um desses elementos que vão ser que vão ter seu público reduzido, vão ter seu público selecionado. O que é muito problemático para um país. Se a gente pensa que a comunidade de um país, né, o povo desse país não tem acesso à educação, ele não vai ser capaz de ler o mundo, né? Não vai ser capaz de entender as coisas que estão acontecendo no mundo. E essa é uma questão fundamental no Brasil hoje. A gente tem visto que a política principal do governo Bolsonaro é a desinformação, é a propagação de mentiras, de informações falsas com as fake news. Então, a gente ser capaz de ler o mundo, interpretar as coisas na complexidade do que elas são, é muito importante para a gente conseguir lutar por um país mais igual, por um país democrático, por um país mais justo. E então, a minha proposta aqui com esse curso é justamente poder participar desse processo de mudança, e eu espero que vocês sintam-se contemplados e sintam-se sempre convidados e convidadas a
estarem aqui fazendo essas trocas comigo, a estarem também falando sobre os pontos de vista de vocês e abrindo esse caminho, né, de troca. Eu tô aqui agora inaugurando essa ponte e eu espero que vocês sintam-se confortáveis de vir também compartilhar e enriquecer esse processo comigo. Então, é isso. Se você tem algum comentário, se você quer fazer alguma sugestão para o curso, você pode comentar aqui, vocês podem responder lá nos stories, que eu vou estar sempre lendo e sempre dando uma resposta para vocês, tá bom? Tchau, tchau!